quarto episódio de Dandadan foi demais, um caos só, porque ao mesmo tempo que eles tinham uma estratégia, a avó tinha falado para tirar a velha Turbo ali do túnel, para afastar ela da cidade, exatamente para eles lidarem só com ela e não terem que lidar com os Bakurei, eles têm que lidar com coisas que eles não estão esperando, com o inesperado, e também o fato da Momo ainda não estar controlando seus poderes 100%, ela tinha acabado de conseguir esses poderes, então tem todos esses elementos. Então quando eles entram no túnel, eles já se veem cercados por duas cabeças imensas da velha Turbo, querendo pegar eles, comer eles. Então a gente vê o Okarun utilizando o poder dele da maldição, a Momo controlando, só que a velha fica pau da vida. Como assim você vai utilizar o meu poder contra mim mesmo? Então ela foi lá, devolveu o pinto, tirou a maldição dele pra não poder utilizar o poder. Ela não gostou nada, na verdade ela ficou irritadíssima. E aí neste momento em que eles iam ser abocanhados, a Momo lembra do que a avó falou de chamar a velha Turbo pra uma corrida. Só que obviamente que ela vai falar daquele jeito desbocado, aquele jeito sarcástico dela, desafiando, e ela fala, não, é um pega-pega. Então você conta 10 minutos, essa é a nova vantagem, e se você pegar a gente, você ganha. Só que assim, gente, a velha Turbo, ela contou igual a cara dela. Ela contava 40, 1 minuto, 2 minutos, assim, foi engraçadíssimo, porque obviamente ela tava roubando. O que é, na verdade, muito engraçado, porque ela falou que eles estavam trapaceando, estavam roubando por ter utilizado o poder dela contra ela, e aí ela vai e conta igual a cara dela, porque os 10 minutos, obviamente, ela não contou, então a Momo acaba sendo pega, e o cara não tá ali. O que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu tenho que ajudar a Momo de certa forma para ela conseguir utilizar o poder dela. Então a gente vai ver ele fazendo o quê? Mordendo o peito da velha Turbo. Sim. Então ele vai lá, morde o peito da velha Turbo, aí a velha Turbo desesperada, porque ele tá mordendo ela não tá conseguindo se soltar, entra no corpo do Okarun. Só que ela entra totalmente, possuindo realmente o Okarun. E aí é nesse momento que a Momo acaba sentindo, ela não está vendo, mas ela consegue sentir e utilizar o poder sem estar vendo, o que foi bastante legal. Então ela acaba prendendo a velha Turbo dentro dele, já que ela tá totalmente ali. Então fica muito mais fácil. E obviamente eles saem correndo, e aí o Okarun utiliza o poder da maldição, mas aí o fantasma, né, o Jibakurai, ele acaba se tornando um caranguejo, que é exatamente para ele conseguir passar pelo rio. Então ele tem essa forma exatamente por causa disso. E aí vai ser caos atrás de caos. Ele não consegue fazer a curva porque a Momo é pesada, tá em cima dele. Então eles acabam caindo. E aí a gente vê a Momo desesperada e eles desesperados tendo que lidar com o caos voando. Obviamente eles acabam não morrendo, não acontecendo nada, até porque o Okarun tá utilizando o poder da maldição, mas mesmo assim o caranguejo vai atrás deles. Então assim, eles acharam, ah, nos livramos do caranguejo, só que não, porque aqui, gente, vai ser caos atrás de caos esse episódio. Então ela entra ali no local onde tem água quente e o prédio vai sendo quebrado pelo caranguejo, e ela fala, não, aqui ele vai se dar mal, porque vai voar água quente nele, as fibras vão enrijecer, ele vai ficar enrijecido, não vai conseguir se mover e tal, dá certo para o da Momo e tal, beleza. Então quando eles estão fugindo, agora nós vamos conseguir sair da cidade. Obviamente que não vai ser tão fácil, porque eles passam por um cemitério, tem um cemitério ali na redondeza, e ela chama, pede ajuda desses espíritos. Aí a gente vê o quê? Um bando de espírito atrás deles. Assim, esse episódio, ele é engraçadíssimo, porque vai aparecendo coisas, e obviamente que são vários espíritos que vão querer ajudar a velha Turbo, então a velha Turbo vai pedindo ajuda, a velha Turbo vai tentando fazer o que ela dá, porque ela tá presa do Okarun, a Momo tá segurando ela. Então no meio desse caos que eles estão cercados, o Okarun tem que utilizar o poder dele, ele utiliza, só que assim, ele já tinha utilizado antes, então ele só poderia utilizar mais uma vez. Então eles estão ali fugindo, aí eles acabam caindo novamente, voando, e aí a Momo tem que utilizar o seu poder. Enquanto ela tá utilizando o seu poder, por alguns segundos, ela acaba soltando a velha Turbo, porque ela tá utilizando poderes para eles aterrissarem, para eles não se machucarem, e aí que o caos acontece, porque a velha Turbo sai do corpo do Okarun, então ele não tem mais poder para utilizar da maldição. Então, na verdade, ela acaba entrando no caranguejo. Outro ponto que eu acho muito divertido é que no meio desse caos eles conseguem trazer o Okarun deprê, porque o Okarun, quando ele fica ali, né, utilizando o poder da maldição, ele fica triste, ele fica deprê, então é muito engraçado, porque a gente tem esses momentos, apesar de tensão, a gente tem esses momentos de alívio cômico, e são colocados muito bem inseridos. Só que agora, como que eles fazem? Então ela fala, vocês estão quase na saída da cidade, então vou dar uma vantagenzinha pra vocês, porque a velha Turbo adora isso. Ela acha que tá no domínio das coisas, mas nem sempre. Então ela fala, vou dar a vantagem pra vocês. A Momo vai e se segura no trem, exatamente pra eles saírem da cidade, porque o trem, ele anda em 120 km e a velha Turbo em 100 km. Só que o trem, ele não anda em 120 km o tempo todo, ele tem que frear para fazer a curva. E a velha Turbo anda em 100 km o tempo todo, então ela chega ali perto do trem, então a gente vê que ela segura a velha Turbo, exatamente porque quando saírem da cidade,
verdade, que a avó ali da Momo colocou o talismã, porque a gente vê ali uns símbolos, e obviamente quando ela passa por esses talismãs, que é provavelmente talismã de proteção, e acaba sendo destruída. Então a avó já estava ali, aposto que fazia parte toda da estratégia. Por isso que eles tinham que sair da cidade, exatamente para eles terem a ajuda da avó. Por isso que essa era a estratégia desde o início. Então acabou destruindo Jibakurai, que era feito de meninas que tinham morrido. Então a gente tem esses momentos que a gente vai vendo que essas meninas que foram violentadas, que morreram de forma bastante violenta, acabaram formando isso, porque a velha Turbo ia atrás exatamente desses espíritos consolar. Então elas, na verdade, elas não queriam se transformar em algo maligno, mas acabaram se transformando. Então a gente tem essa explicação muito legal. Então a velha Turbo foi realmente aí derrotada. O pinto do Okarun já tinha voltado, mas realmente voltou. Então a gente vai ter esse momento engraçado na casa da Momo, que elas foram comer caranguejo, e o Okarun, ele não quer comer caranguejo. Ele foi percebido um caranguejo gigante. Ele passou por várias situações com caranguejos gigantes correndo atrás dele, então ele não tá afim de comer. Enquanto elas estão brigando por comida. E é muito legal ver essa interação da Momo com a avó, porque a gente acaba percebendo o jeito da Momo, por que ela é assim? Por causa da avó. Então é muito legal elas brigando ali por comida, a gente tem esse momento. Aí a avó da Momo quer correr atrás do Okarun pra ver se realmente ele tá ali com o pinto, se tá tudo certo, se tudo resolveu. E ele tá indo embora, eles falam adeus e ele fica, pô, mas será que é adeus? Aí a Momo no final fala até amanhã, até porque eles vão se encontrar na escola. Então eu achei um episódio super legal, super divertido. A gente tem esses momentos de quebra de tensão com o Okarun triste, com eles tendo que lidar com o inesperado. É um episódio que conseguiu criar muito bem a tensão, até porque eles estão o tempo todo fugindo, tá nesse negócio de adrenalina deles tentarem fugir, deles tentarem conseguir sair da cidade, seguir a estratégia da avó, sem falar das roupas que também estavam meio que protegendo eles. Então eles tiveram a ajuda da avó de certa forma, apesar deles terem que se virar também ali com poderes dele, com o poder da maldição da velha Turbo, com o poder da Momo. Então eles acabaram utilizando, fazendo estratégias que eles tinham que fazer ali no decorrer, né, dessa missão de sair da cidade, mas ao mesmo tempo, apesar da avó não poder ter ajudado ir com eles, ela acabou também ajudando de certa forma, porque foi com o talismã, com o poder dela, que conseguiu destruir a velha Turbo Jibakurai, né, no caso o caranguejo. Então a gente tem todo esse lado, eu achei bastante interessante mostrar como que foi criado esse espírito forte, que na verdade a velha Turbo ia chamando, né, ia consolando esses espíritos, dessas meninas que foram mortas desse jeito bastante violento, né, então a gente foi acompanhando tudo isso, eu gostei das explicações, gostei da interação dela com a avó, até pra gente entender um pouco mais da Momo. Achei muito legal aquele final dela falar até amanhã pro Okarun, até porque a gente sabe que o Okarun não tem amigo, e ele considera ela amiga, então ele ficou feliz quando a Momo foi falar com ele. Então achei bastante legal, mesmo sendo uma coisa singela, rápida, colocar isso, porque isso é muita, mas muita coisa pro Okarun. Então eu gostei demais desse quarto episódio, a gente teve momentos engraçados, ele mordendo os seios da velha Turbo. Então eu acho que no próximo episódio a gente vai continuar com essa questão ali dos órgãos do Okarun, pelo menos fala ali as bolas sumiram, não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai continuar com essa questão. Eu quero entender se o Okarun vai continuar com este poder da maldição, porque eu acho que ele vai ter um poder sim, mas eu não li o mangá, então aqui a gente só tá falando realmente em relação ao anime, então por favor não coloquem spoiler pra quem leu o mangá, mas eu tô gostando, eu acho que o anime engrenou, conseguiu fazer momentos de tensão muito legal, momentos de comédia, momentos de ação muito bem feitos, e eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que o quarto episódio foi o melhor até o momento, eu tinha achado o terceiro o melhor até o momento, mas eu gostei demais desse quarto episódio, eu acho que foi muito legal, tô gostando de assistir Dandadan, eu realmente não esperava que eu fosse gostar, eu achei até que eu fosse dropar ali no segundo ou no terceiro episódio, mas tô gostando demais, e vou vendo aí se eu vou trazer review ou não dos episódios. Se eu não gostar muito do quinto episódio, talvez eu não venha falar, porque eu também não quero ficar fazendo vídeo pra falar mal. Se eu gostar, eu vou falar, obviamente, vou gravar vídeo, e se eu não gostar de alguma coisa aqui ou ali, eu vou falar, obviamente, mas eu não quero ficar fazendo vídeo pra ficar falando mal de algo. Eu acho que não acrescenta, não é legal. Então vamos ver aí como que eu vou me sentir vendo esses episódios de Dandadan, mas eu quero saber de vocês, os momentos que vocês mais gostaram, o que vocês mais curtiram nesse episódio, que foi um episódio aí de caos, de muita adrenalina. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o quarto episódio de Dandadan. E se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, porque sempre trago review e análises de anime e também de tokusatsu. Então se inscreva no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!